Olá pessoal, eu sou a professora Isabel, estamos novamente aqui para mais uma videoaula. E o assunto de hoje vai ser leitura. O que nós vamos ler? Relato. Relato nada mais é do que um gênero textual pertencente à tipologia narrativa que nós já estudamos em aulas anteriores e hoje a gente vai fazer uma, digamos assim, uma leitura bem calma para a gente poder analisar bem qual a diferença do relato, que é um gênero, de outros gêneros também pertencentes à tipologia narrativa. Então, o relato de hoje vai ser o quê? Uma crônica de jornal. Mas o que é uma crônica? Nada mais é também do que um relato. Só que a crônica, gente, é assim, ela sempre procura relatar fatos do cotidiano. Então, o relato também vai falar sobre fatos do cotidiano de algumas pessoas. Então, a gente pode relacionar o relato com uma crônica. No caso aqui, vai ser uma crônica de jornal, por quê? Porque ela foi escrita para ser apresentada em um jornal. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, vai ser a leitura do texto Inapetência. Quem escreveu esse texto? Essa senhorinha aqui, ó, ela se chama Nina Horta. Ela tem uma coluna num jornal aí famoso, então ela escreve o quê? Histórias, né, dela, dos familiares, do cotidiano de algumas pessoas que ela conheça. Mas nesse caso aqui, em especial, ela escreveu uma crônica falando a respeito das memórias dela, né, das coisas que ela lembra que já se passaram há muito tempo. E nesse caso aqui, ela vai falar, né, de alguém, de algumas pessoas da família dela, mas que assunto? Sobre inapetência. Ah, professora, que palavra que é essa? O que será que significa inapetência? Para que a gente possa entender bem o significado dessa palavra, para depois entender o que quer dizer o texto, nós vamos observar duas imagens agora. Olha só. Observe essa primeira imagem. Nós temos aqui, ó, uma menininha, ela está com uma colher, um prato de comida na frente dela. Vocês acham que ela está com vontade de comer? Olha só a carinha dela, tá ali, né? Fazendo uma horinha, igual muitas vezes a gente faz, principalmente quando a gente come aquelas bobeirinhas antes do almoço ou do jantar e a gente fica lá, né? Fazendo aquelas círculos no prato, passando a hora e nada de comer. O que significa isso aqui, gente? Falta de vontade de comer. Ela tá com cara de quem está faminta, de quem está louca para comer o que está ali no prato? De jeito nenhum. Então, o que significa a palavra inapetência? Falta de vontade de comer. A pessoa não tem vontade de comer e pronto. Outra imagem. Se a pessoa não tem vontade de comer e fica ali, né, fazendo horinha no prato, e aquela que não aguenta ver uma pizza e quer comê-la inteira, ou um doce ou um bolo que seja, inapetência, falta de vontade de comer. Apetência, quem tem vontade de comer. E ó, comer bastante. Olha a cara de satisfação dos dois menininhos ali. Certo, gente? Então, a diferença dos dois, né? Inapetência, falta de vontade de comer. Apetência, vontade de comer, ó, e bastante. Então, vamos lá. O texto Inapetência, de Nina Horta, igual já falei para vocês, trata-se de um relato, né? No caso aqui, uma crônica que ela faz, que ela traz o quê? Lembranças dela. E quais são essas lembranças que ela tem? São as lembranças dos 3 netos dela, quando eles ainda eram crianças, né? Quando eles eram bem pequenininhos. Então, ela traz, né, uma referência a fatos que aconteceram com essas crianças quando eles eram pequenos. Quem são esses meninos? Pedro, Úrsula e Laura. Qual é a diferença desses 3 meninos, dessas 3 crianças? O Pedro tinha inapetência? Já vou adiantar. Não. Ele comia tudo que ele via pela frente. Então, ele fazia uma distinção entre o que era comível e o que não era comível. Já a Úrsula e a Laura é que é a problemática da história que ela vai contar aqui, do relato que ela vai fazer para a gente. Elas tinham sérios problemas para se alimentarem. Então, vamos ver. Relato, que é o que nós vamos ver agora, é diferente de uma narrativa ficcional. Então, já expliquei para vocês anteriormente que toda narrativa conta uma história.
Nesse caso aqui, o relato é diferente da narrativa ficcional, porque a ficcional nem sempre, né, na maioria das vezes, ela não vai falar de casos que sejam reais, verdadeiros. Já o relato não. O relato, ele se baseia em fatos reais, no que é verdade. A narrativa ficcional, ela está no nosso imaginário, né? A gente inventa. Muitas vezes parecido com a realidade e muitas vezes não, né? Que são o caso das histórias extraordinárias, que acontecem coisas assim, fora do padrão da realidade. Então, a narrativa ficcional são acontecimentos imaginários inventados pelo autor, semelhantes ou não à vida real. Mas apresenta o quê? Verossimilhança. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se não tiver aproximação com a verdade, fica difícil de quem está lendo ou assistindo, no caso, um filme, uma novela, acreditar que aquilo realmente esteja acontecendo. Então, para que a pessoa que está lendo um texto ou vendo, né, uma peça teatral, uma TV que seja, ela consiga se infiltrar dentro da história, fazer parte da história. Por quê? Porque ela vai apresentar fatos que acontecem na vida real, mesmo eles não sendo verdadeiros, certo? Já o relato, o autor apresenta os fatos como tendo realmente acontecido, né? Está ligado, de fato, à vida real, ao que acontece no cotidiano das pessoas. Então, agora, a gente vai fazer a leitura do texto, né, desse relato, e vamos aí observando o que a autora quer nos dizer com esse título Inapetência. Só para lembrar, gente, todas as vezes que nós vamos ler algum texto, ou até mesmo quando a gente vai produzir um texto de autoria, a gente tem que atentar para o seguinte: o título, ele precisa ter sentido com o que está escrito no texto. Você não pode colocar um título que não vai ter nada a ver com aquilo que for escrito ali. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma conexão. O título tem a ver com o que está escrito na história? Então, a gente vai ver por que chama-se Inapetência, o título da história. Já dei uma adiantadinha para vocês lá na frente, a questão das crianças. Um comia demais e as outras duas comia de menos. Por isso a questão da inapetência. Então vamos lá. De repente, eram 3 netos. Um que dividia o mundo em coisas comíveis e coisas incomíveis. Lembro do Pedro pequenininho. Olha, texto narrado em primeira pessoa. Ó. Lembro do Pedro. Quem que lembra, né? Eu. Lembro do Pedro pequenininho, andando de mão dada com o pai na praia e apontando umas cracas nas pedras. É de comer ou não, papi? E se o papi dissesse que sim, goela abaixo, mandava ver, não queria nem saber o gosto que tinha. Quando o coelho de Páscoa vivo, que ganhou, fazia artes, além das permitidas, segurava pelas orelhas, levava até a boca do forno, tá, gente? E dizia pro coitadinho do coelho: olha só, o que te espera se você não ficar quieto? O coelho em questão, que nós estamos falando a respeito dele, lá, o coelho vivo da Páscoa, de manhã bem cedo, vinha bater no vidro da sala pedindo pressa no café da manhã. Úrsula, a neta de 5 anos, simplesmente não comia. Lembro que uma vez quis conquistá-la pela boca e levei ao shopping para comer uma batata assada. Gente, vocês já viram aquelas batatas assadas, né? Grandonas, cheia de coisas lá dentro, né, gente? Estrogonofe, né? Queijos, fica um negócio do outro mundo. De comer com os olhos, mas a menina queria. Na mesma hora, percebi o erro. Com a cara desolada dela, frente àquela imensa batata, imensamente cheia de queijos. Só faltou chorar. Impossibilitada de sair correndo e deixar para trás aquele perigo untuoso, né? Pura gordura. Uma vez, a mesma neta, tá, gente? Estamos falando dela ainda. Uma vez, encheu-se de coragem e resolveu ir a Paraty
Paraty, gente, é uma cidade que fica lá no Rio de Janeiro. Uma cidade mais histórica, tem praias e tudo mais. Então, ela encheu-se de coragem e resolveu ir a Paraty com o avô e a avó, fazendo de tudo que quiséssemos. Ou seja, a menina, para agradar os avós, concordou em fazer tudo o que eles queriam para que assim ela pudesse ter o passeio, né? Então paramos na orgânica fazenda Santa Bárbara, que não tinha refrigerantes, só sucos e todo o resto verde que costuma acontecer em lugares vegetarianos. Pessoal, o que são lugares vegetarianos? Tem gente que não come nenhum tipo de carne, então eles são chamados de vegetarianos. Eles só comem o quê? Frutas, verduras, legumes, nada de carne. O que aconteceu? A certa altura da escolha, pendurou os olhos em nós e suplicou. Mas aqui só tem coisa saudável? Olhou lá no cardápio, já devia ter. Salada de frutas, né? Tinha puxado a avó no gosto por um monte de tranqueiras, né? O que seriam essas tranqueiras? Chocolates, biscoitos, pudins, bolos, né? Mas, obediente, comeu de tudo e mal conseguiu chegar ao sítio para vomitar de jorro aquela saúde toda. Ou seja, todo aquele esforço que ela fez para comer todas aquelas comidas saudáveis lá do restaurante vegetariano, não caiu bem no estômago da menina. O que aconteceu? Ela passou mal e vomitou toda a comida. Agora nós vamos para a terceira neta. Laura era a caçula, era a mais novinha. Se a do meio tinha 5, imagina-se que a caçulinha deveria lá ter uns 3, 4 no máximo, né? Então Laura era a caçula. Magra, loirinha, parecia frágil, fraquinha, né? E absolutamente não comia nada, nada. Lembrando que a Úrsula também não gostava de comer, mas ela ainda gostava de algumas coisas que não eram saudáveis, tipo as tranqueirinhas. Já a caçulinha, e pelo que se entende, nem mesmo as bobeirinhas ela gostava muito de comer. Por que ela não gostava de comer? Não tinha fome. Eu fazia um café da manhã em mini xícaras de boneca, mini cálices, copinhos pequenos assim, né, tacinhas pequenas, e inventava sanduíches do tamanho de uma unha, feitos com ervas do jardim. Era o máximo que ela aguentava. Em que deram essas enjoadas netas? Em que deram essas enjoadas netas? O que será que aconteceu com elas, né, gente? Será que elas continuaram na vida adulta dessa forma? Ou não? Vamos ver agora o que aconteceu. Gente saudabilíssima. O que quer dizer saudabilíssima? Com muita saúde. Que come de tudo. A Úrsula passou as férias numa ilha de pescadores e mandou fotos de lagostas quase vivas. De moquecas, gente, feitas de peixes jamais vistos. Pedro, que é aquele que comia de tudo, que nunca vacilou no caminho de comer bem, vocifera contra os restaurantes de grife. Odeia comida ruim, odeia comida cara e até é um especialista em carnes e cozinha muito bem. E a Laura? A magrela irritante? De presente de aniversário pediu um jantar no DOM, no Dom, que é um restaurante de grife, sabe? Alta gastronomia. Foi lá vestida para matar, muito chique, né? Esse vestida para matar refere-se a um filme. Graças à importância da farra do aniversário. Nessa semana, de mochila nas costas, de férias do seu sabático inglês, marcou hora no Noma. Noma é outro restaurante chiquérrimo. E vai comer lá. Espero que o cozinheiro tenha mudado o menu, porque não aguento mais ouvir falar em camarões vivos
mordendo a ponta da língua dos clientes. E no caso, a ponta da língua da minha neta. E o que vocês todos têm a ver com isso? Ah, gente, é só um consolo para pais aflitos. Esqueçam, tenham calma. É assim mesmo. As crianças enjoadas estão só pensando no que vão comer um dia até se fartarem. Vão aprender e gostar muito daquelas coisas que nós enfiávamos nas goelas deles, em colherinhas, aviõezinhos. Juro, pode ter certeza, fiquem despreocupados. Então, gente, a Nina Horta nesse texto quis dizer o quê? Apaziguar os pais, né, que têm a aflição de ver os filhos que não conseguem comer muita coisa ou que não conseguem comer nada. Eles vão aprender a comer um dia. Fato que ela deu aqui o exemplo dos netos dela, que não comiam nada e depois de adultos comiam até coisas muito estranhas. Então é isso, gente. A aula de hoje foi essa leitura legal que nós fizemos aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!